Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Fernando, eu sou enfermeiro especialista em emergência e vim aqui falar para vocês mais uma vez a respeito de um assunto polêmico que está rolando nas redes sociais, que é a respeito do aborto. Muitos estão falando que o aborto foi legalizado, outros estão falando que o aborto foi descriminalizado. Vamos entender um pouco do cenário brasileiro sobre esse assunto. Bom, em 2013 foi feita uma investigação pela polícia, onde descobriu uma clínica de aborto clandestina, onde 5 médicos estariam envolvidos. O tempo foi passando e esse processo chegou no Supremo Tribunal Federal e recentemente teve a votação, uma turma do Supremo Tribunal votou a respeito desse assunto. O Ministério Público solicitou a prisão preventiva dos 5 supostos envolvidos na clínica de aborto e o Supremo Tribunal Federal disse que não havia elemento jurídico para aceitar a prisão preventiva desses 5 médicos que supostamente participavam da casa de aborto, da clínica de aborto. Bom, o ministro Barroso justificou a seguinte situação: como até o 3º mês de gestação não há atividade cerebral e a medicina entende que só há vida quando há atividade cerebral, o ministro Barroso disse então o seguinte: se até 3 meses de vida não há atividade cerebral e não havendo atividade cerebral não há vida, o direito não pode proteger esse indivíduo. Deve proteger sim a mãe, que tem direito sobre o seu próprio corpo, que tem direito à identidade de gênero e uma série de outras coisas que ele citou no seu voto. Bom, então ele usou um argumento lateral para justificar o seu voto de não aceitar a prisão preventiva desses envolvidos. Bom, gente, é bom a gente entender algumas coisas importantes relacionadas a isso. A primeira coisa dela é, na verdade, o aborto no Brasil ele é previsto em 3 situações distintas. Anencefalia, que é a ausência da formação cerebral, risco de morte para a mãe e estupro. O estupro ele está previsto desde 1940. Então, caso de estupro, pode fazer o aborto autorizado pela justiça. Em caso de risco de morte para a mãe, pode fazer o aborto autorizado pela justiça. Em caso de bebês anencéfalos que não tiveram a formação cerebral, pode-se fazer o aborto também. Isso está previsto através de um acórdão feito pela justiça. Tem mais de 400 páginas esse acórdão. Bom, então, vamos lá. O aborto foi legalizado no Brasil? Não, o aborto não foi legalizado no Brasil. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é para o caso concreto, é somente para aquele caso, não se aplica aos demais. É óbvio que essa decisão do Supremo Tribunal Federal abre um precedente para juízes de outras instâncias tomarem a mesma decisão embasada na decisão do Supremo. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal não é diretamente obrigatória aos outros juízes decidirem dessa forma, tá? Existe uma lei que proíbe o aborto e que diz que o aborto é crime. Então isso, na verdade, abriu um debate no país a respeito desse assunto, mas não significa dizer que, na prática, o aborto é possível ser feito sem uma autorização judicial. Então, se uma mulher chegar hoje no hospital com 2 meses de gestação e solicitar que seja feito o aborto, não há possibilidade desse aborto ser feito. O médico não vai fazer esse aborto. Essa mulher não vai ser atendida com o que ela deseja naquele momento, porque existe uma lei que proíbe o aborto. Bom,
O que diz o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem? No artigo 28 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Então, é proibido o profissional de enfermagem participar do aborto. Está no Código de Ética, no artigo 28. O parágrafo único diz o seguinte: nos casos previstos em lei, que são aqueles 3 que eu já citei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Então, o aborto não está legalizado, ele não foi descriminalizado, porque aquela decisão foi específica para aquele caso, e o profissional de enfermagem não pode praticar aborto, e se for autorizado por lei, ele pode ou não participar. Vai depender da sua consciência, do seu entendimento social, religioso, filosófico. É facultativo ao profissional de enfermagem participar ou não do aborto. O que não pode é o profissional deixar de prestar assistência em caso de urgência ou emergência. Isso foi debatido no vídeo anterior. A grande questão aí é que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que parece ser uma decisão legislativa. Parece que ele, ao mesmo tempo que justifica o seu voto, parece que ele está legislando. E o papel do Supremo Tribunal Federal não é legislar, não é criar leis, e sim aplicar essas leis. Então eu posso afirmar para vocês, não há autorização legal para se praticar o aborto. Para isso acontecer, para haver a legalização do aborto, precisa haver um projeto de lei aprovado na Câmara, aprovado no Senado, sancionado pelo presidente da República, para aí sim passar a vigorar e o aborto ser autorizado pela Justiça. O aborto de fetos viáveis. Então, recapitulando só para fechar isso aqui. Em quais momentos o aborto é possível? Risco de morte para a mãe, casos de estupro e casos de anencefalia. Então, gente, não há lei que autorize o aborto e o profissional pode sim se negar a participar de um ato abortivo, mesmo que autorizado pela Justiça, respaldado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no seu artigo 28. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Peço a vocês para se inscreverem aqui no canal, em algum lugar aqui embaixo no canal, curtirem e deixar seus comentários. Muito obrigado, até mais, forte abraço. Tchau, pessoal.